Fala aí, galera do canal Botafogo Digital. Eu sou Carlos Albuquerque e nós somos líderes, muito líderes do Campeonato Brasileiro. 10 pontos de vantagem sobre o vice. Agora é o novo vice, é o Flamengo. Já foi Palmeiras, depois o Grêmio, agora é o Flamengo. Enfim, muda o vice, mas não muda o mais importante, que é o líder do campeonato, o nosso Botafogo, o nosso glorioso. Galera, Botafogo tá quebrando recorde atrás de recorde, né? Vocês devem lembrar da campanha do Corinthians de 2017, né, que tinha o Carille, né, por acaso até um técnico interino que foi ficando, né, e a campanha do Corinthians, o Botafogo igualou ontem, né, 36 pontos nas 14 primeiras rodadas, tá, 14ª rodada, com a diferença que o Botafogo tem uma vitória a mais, tá, então dá até para dizer que a campanha atual do Botafogo de 2023 é superior à do Corinthians, ou seja, temos a melhor campanha da era dos pontos corridos até a 14ª rodada, tá? Botafogo 12 vitórias em 14 jogos, temos 2 derrotas, e o Corinthians, àquela altura, estava invicto, e aí tinha 3 empates e 11 vitórias, beleza? Também, mais um detalhe, mais um tabu aí sendo quebrado, essa é a maior vantagem da história também dos pontos corridos, na 14ª rodada, de um primeiro colocado para o segundo colocado, tá? 36 pontos para 26, os 10 pontos que nós estávamos ambicionando e conseguimos ontem, depois da belíssima vitória de 2-0 contra o Grêmio, né? Um jogo que foi difícil lá na Arena, o Grêmio também não perdia há muito tempo, né? 10 meses de invencibilidade, né? Era o único clube da Série A que estava invicto em casa, né? A derrota do Botafogo em casa esse ano quase que não dá para considerar, que foi aquele jogo, né, o último jogo do gramado natural, que ainda era o time B, né, dirigido pelo Lúcio Flávio, enfim. Mas, para as estatísticas, aquela derrota, infelizmente, consta. Então, o Grêmio era a única equipe invicta, caiu, né, esse tabu, tratamos de derrubar esta invencibilidade do Grêmio. Foi também, como eu disse ontem, a primeira vitória do Botafogo na Arena do Grêmio, né? Desde que ela tinha sido inaugurada. Entre muitos dados estatísticos, aí eu estava vendo que o Grêmio no primeiro tempo finalizou 12 vezes ao gol alvinegro, né? Então, de fato, o Grêmio fez um primeiro tempo bem melhor que o do Botafogo, porém, eu acho que eles já sentiram ali que não poderiam bobear com o Botafogo, porque aos 24 minutos o Tiquinho fez o gol, né? Jogada de bola parada, que o Cuesta acabou fazendo passe, mas estava impedido, estava ou não estava, né? Comenta aí, ainda não estou muito convencido desse impedimento, tanto é que demorou muito ali o VAR traçando as linhas, porque parece que era o Adrielson que estava impedido e o Cuesta vinha de trás, mas enfim. Felizmente esse gol não fez falta, mas foi praticamente... teve acho que também um chute de Plácido no primeiro tempo. O Botafogo ficou muito acuado no seu campo, e o Grêmio em cima, né? Já que sabia que para eles, né, era um jogo decisivo, né? Já no segundo tempo, o Grêmio até começou também com um certo domínio, mas lá pela metade, até antes, né, lá pelos 20 minutos do segundo tempo, o Botafogo foi se posicionando na partida. As mexidas do Caçapa também surtiram efeito, né? A entrada do Marçal no lugar do Hugo, e a entrada do Segovinha no lugar do Júnior Santos. Já vou falar de Segovinha, que é o tema desse vídeo, já vou falar, calma. Antes eu quero só dar uma passada em outras notícias, tá? Mas eu acho que o torcedor botafoguense já está mal acostumado, né, de saber que quando o Segovinha vai entrar, o panorama vai mudar, né, da partida. O Júnior Santos é um jogador que eu particularmente gosto muito, mas ele está muito inconstante, né? É a questão do, como é que é, o Cragre, né? Que o Gentili lançou, tem até a música, né? Horas craque, horas bagre, mas o Júnior Santos é um cara ainda muito importante, e só que não fez um bom primeiro tempo, né? E aí a vantagem do Botafogo hoje tem um elenco muito gabaritado, é justamente essa, né? De ter opções de peças para mudar o jogo. Foi justamente o que aconteceu no segundo tempo, principalmente com a entrada do Segovinha, né? Que mudou totalmente ali, prendeu, né, os laterais do Grêmio avançam muito, né, até pelo esquema dos 3 zagueiros, e aí o Segovinha não só prendeu, como
participou ativamente dos 2 gols, né? Lembrando aqui, vamos dar o crédito que no primeiro gol do Eduardo, a assistência é do Di Plácido, né? Cruzamento do Di Plácido, às vezes criticado, né? Mas o Di Plácido tá dando conta do recado na medida do possível, né? E no segundo gol, então, nem se fala a participação do Segovinha. O passe que o Segovinha dá, além da roubada de bola, ele dá um passe em profundidade para o Marlon Freitas, que é espetacular, né? Porque senão a gente fica sempre só batendo naquela tecla que o Segovinha é drible, mas é um garoto que tem uma visão de jogo fantástica. Mas calma lá, eu já vou falar sobre o tema aqui do vídeo. Pessoal, o GE, tá, o Globo Esporte, deu a informação, tá? Enfim, é o primeiro meio de comunicação que eu vejo cravando a informação de que o Bruno Lage vai estar à beira do gramado pela primeira vez, né, dirigindo o Botafogo no sábado que vem contra o Red Bull Bragantino, tá? Então, o GE trouxe essa informação. Claro que depende de vários fatores, né? Ainda não temos a data da chegada do Bruno Lage, o dia da apresentação, mas, como eu comentei aqui no segundo conteúdo de ontem, né, no pós-jogo, provavelmente vai ficar ali entre quarta e quinta-feira essa chegada do Bruno Lage, ou pode ser até que ele chegue na terça, mas a apresentação oficial deve ficar entre quarta e quinta-feira, já às vésperas do jogo do Bragantino. Os auxiliares que estão vindo com o Bruno Lage de Portugal para o Brasil são o Luiz Nascimento, para a gente aí se acostumando com os nomes, né? O Luiz Nascimento, o Carlos Cachada e o preparador físico Alexandre Silva, tá? E 2 analistas, o Johnny Conceição e o Diogo Camacho. Essa é a equipe aí do Bruno Lage. A gente ainda não sabe como é que vai ficar preparador de goleiro, quem que vai assumir essa posição. E ainda falando de auxiliares, é bem interessante porque o nosso ex-auxiliar, né, o Vitor Severino, junto com o Brandão, né, auxiliava o Castro, ele ainda tá com a fotinho de perfil ali no Instagram com o casaco do Botafogo. Eu acho isso legal, assim, é óbvio que a qualquer momento ele pode trocar, já que eles já estão lá no Al Nassr, mas mostra a identificação, né, do Vitor Severino e algo que eu até já comentei aqui no canal, acho que até existia vantagem tanto dele como do Brandão de permanecerem no Brasil, permanecerem no Botafogo, pelo ambiente, pelo Rio de Janeiro, pelo clube, pela torcida, tudo, mas não foi uma decisão que eles tomaram, né, sozinhos, né, tiveram meio que seguir o comandante deles, né, no caso o Castro. E o Vitor Severino, não só isso, ele postou ontem nos stories, eles estão lá num resort que se chama o Pine Cliffs, um resort de super luxo no Algarve, né, em Portugal, onde justamente o Al Nassr inicia a sua pré-temporada, e ele postou uma foto assim, que ele estava deitado na cama assistindo o jogo do Botafogo, justamente a imagem do momento que os jogadores do Botafogo estavam abraçados comemorando ali um dos gols de ontem contra o Grêmio. Então, legal a gente ver que o Vitor Severino nem tudo é dinheiro, né? Está já em outro clube, mas ainda com o coração, com a mente, enfim, assistindo o jogo do nosso Fogão. Achei bacana de ver essa postagem. Falando do jogo do Red Bull Bragantino, né? As vendas agora para o público geral começam daqui a pouquinho, às 10 horas, tá? Dessa segunda-feira. Então, público geral, ficar ligado, tá? Nas vendas, já todos os outros planos já tiveram ali o seu dia, né? E seguem tendo, né? O glorioso alvinegro com check-in gratuito e o preto e o branco segue com a promoção do 20 e 30 reais para qualquer local do estádio, beleza? Lembrando que o setor sul é dedicado para a torcida do Massa Bruta do Bragantino, tá? Não podemos esquecer que o Botafogo tem um compromisso nessa quarta importante, né? Não podemos bobear. Um adversário que, na verdade, ninguém conhece bem, né? Joga na Série B argentina, o Patronato, mas que ganhou aí um impulso nos últimos tempos, tanto é que está vindo da Libertadores, né? Então não é qualquer equipe que se classifica para a Libertadores, ainda mais do futebol argentino. Então todo respeito ao Patronato
E o jogo de quarta-feira é uma partida que o Caçapa talvez faça algumas mudanças na equipe, né? Até para poupar jogadores para o jogo mais importante, que é o jogo de sábado, né? É óbvio que o Botafogo ambiciona, né, ganhar a Sul-Americana. Esse primeiro jogo lá na Argentina é muito importante, mas o Botafogo está numa levada aí do Brasileirão que não pode bobear, não pode dar chance para o azar, né? E a próxima do Brasileirão é bem interessante, porque o Botafogo e Bragantino é o único jogo do sábado, né? O jogo destacado aí no sábado. Então o Botafogo, a gente espera, fazendo novamente o dever de casa no tapetinho, né, do Nilton Santos, vai botar mais pressão ainda, porque se ele ganha do Bragantino, vamos ganhar, tenho fé nisso, a gente vai abrir 13 pontos. E no domingo, tem todo o restante da rodada, né, menos 2 jogos que vão ficar, vão acontecer depois, né, que é justamente Corinthians e Grêmio e os lanternas Vasco e América, ou América e Vasco, agora não lembro. Esses 2 jogos vão acontecer depois, né? Mas a rodada toda vai acontecer no domingo e talvez os 2 jogos principais aí para a gente ficar atento é justamente o Fla-Flu, que na verdade é mando de campo do Fluminense, então é Flu-Fla no Maracanã às 4 da tarde. É muito bom aí que um vai tirar ponto do outro, certamente. E também vai ter o Palmeiras indo ao Rio Grande do Sul, ao Beira-Rio, enfrentar o Inter. Então, já tentando aí prever, como sempre, empate nesses jogos é muito bom, ou vitória do Inter contra o Palmeiras, o Inter que perdeu ontem para o Fluminense, e no Fla-Flu, eu diria que empate, tá muito equilibrado ali, o empate seria o resultado ideal, né? Seguraria as 2 equipes aqui do Rio de Janeiro e que estão no momento no G4, né? As 2 equipes estão no G4, e o Botafogo com possibilidades reais, né, de não só manter os 10 pontos, como aumentar, né, esses 10 pontos, o Botafogo ganhando no sábado e acontecendo um empate aí entre Flamengo e Fluminense, o Botafogo vai aumentar essa vantagem, essa gordurinha, né, que já é uma gordurona, de vantagem para o segundo colocado, terceiro, quarto, enfim. Galera, para fechar então o assunto do vídeo, né, do Segovinha. O Segovinha, algumas curiosidades, né? O Segovinha, ele, como vocês sabem, ele tem 20 anos de idade, ele completou 20 anos em janeiro, no dia 4 de janeiro, tá? Ele é de 4 de janeiro de 2003, né? Isso até foi falado na transmissão ontem, o Luiz Carlos Júnior comentou, né, o quanto que ele é jovem. O Segovinha é de 2003, então ele é de 4 de janeiro de 2003, fez 20 anos, jogador muito novo, e que precisa certamente estar fazendo um trabalho de massa muscular, de resistência, né? Porque ele é um jogador de baixa estatura, tem 1,65, né? O nosso camisa 19, Matias Emanuel Segovia Torales, é o nome completo, né, da nossa joia, né? Da joia botafoguense que veio do Guarani do Paraguai. Agora, assim, minha opinião, se ele deve ser titular ou não. É óbvio que como a gente não consegue acompanhar os treinos, né, da semana, tem no máximo um treino aberto para a imprensa, a gente não consegue saber como se conseguia antigamente como é que estavam treinando os jogadores. O que a gente consegue é apurar informações, né? O Segovinha, ele é um jogador que ainda talvez não seja um jogador para jogar os 90 minutos, né? E então eu acho que da maneira que está é o ideal, né? O Botafogo começar jogando com o Júnior Santos e ter o Segovinha como uma arma para o segundo tempo, né? Mas, Carlos, o Segovinha está rendendo mais do que o Júnior Santos, né? A diferença hoje é muito grande de rendimento, é verdade, mas o Júnior Santos a gente não pode esquecer que já fez ótimas partidas nesse Brasileirão, né? Jogos contra o Galo, o próprio Corinthians, enfim, o segundo tempo contra o Vasco, né? Semana passada. Então eu confio no trabalho do Caçapa, né? Nosso técnico interino, e na comissão técnica, também o próprio Lúcio Flávio, as observações, né? Acho que se o Segovinha estivesse pronto para ser titular, ele já teria começado o jogo de ontem, por exemplo, mas eu acho que não é o momento, é melhor o Botafogo, até para pegar a outra equipe, né, o adversário já um pouco cansado,
e aí o Segovinha mesmo deitar e rolar, né? Então, numa análise geral, o Segovinha, sim, hoje é um jogador muito mais importante do que o titular da posição, que é o Júnior Santos, mas eu acho que ainda não é o momento dele assumir a titularidade, né? Um jogador de 20 anos, está sendo preparado com muito cuidado, com muito carinho, caiu nas graças da torcida. Tem um vídeo muito legal que o Botafogo mostrou ontem das menininhas cantando a música do Segovinha, lá em Porto Alegre. O Segovinha chega assim meio sem jeito, né? Parece que é uma criança encontrando outras crianças, né? O Segovinha figuraça, carismático, né? E ganhando aí esse carinho, né? Da criançada alvinegra, né? Mais um ídolo, né? O Tiquinho já é outro aí que caiu nas graças da criançada. O Segovinha vai pelo mesmo caminho, né? Então, assim, eu acho que o campeonato tem muitas rodadas ainda pela frente, a gente sabe disso. Recém estamos indo agora para a 15ª rodada, então não há essa necessidade de apressar a titularidade do Segovinha, né? Acho que da maneira que está, e foi exatamente o que aconteceu ontem. Ele entrou e foi um dos responsáveis, desculpa, foi um dos responsáveis pela mudança do Botafogo, que aí passou a se impor mais no jogo. E depois do primeiro gol, né, voltando à análise do jogo, o Botafogo mudou totalmente ali. O Grêmio começou a se desesperar. Chegou ali no final também, a própria transmissão, o Luiz Carlos Júnior falou, e a Renata também, o Grêmio não chuta desde tantos minutos de jogo. Então, assim, não foi esse passeio que alguns aí tentam, né, massacre do Grêmio, não. O Botafogo simplesmente é um adversário hoje muito indigesto e que soube sofrer, de fato, soube segurar a pressão, que foi enorme, mas não à toa que nós temos aí o grande Lucas Perry e uma zaga fantástica com Adrielson e Vitor Cuesta, né? Então o Botafogo soube se segurar, segurou a pressão, né? Teve um momento ali que a própria Renata Mendonça falou: o Soares já perdeu 4 gols feitos, mas no 5º ele vai marcar. Estou esperando até agora essa 5ª finalização do Luizito Soares, mas enfim, todo respeito, né, ao Luizito pela carreira dele, pelo esforço dele, né? A gente vê que é um jogador que não está nas suas condições normais, né? E ainda assim levou muito perigo. Foi o que valoriza ainda mais essa vitória brilhante, emblemática, histórica do Botafogo lá em Porto Alegre. Então é isso, galera. Quero ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que o Segovinha já deve ser titular, ou concordam comigo que teremos que continuar assim, né? Com muita tranquilidade, da maneira que ele tem entrado, né? E feito a diferença, beleza? Dá aquela moral, dá aquele like, compartilha, tamo junto, pra cima, fogão, sempre!